Olá, amigos do nosso estudo do ESD. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estaremos dando hoje continuidade ao tomo único complementar do livro da Federação Espírita Brasileira, do ESD, e traremos o roteiro 3 do módulo 6º, que trata sobre obsessão e enfermidades mentais. Lembrando, que o nosso estudo ele é sistematizado e que precisa, sim, do acompanhamento por parte de vocês, de estarem lendo, o capítulo antes de virem até aqui a nossa aula. Traremos apenas os principais trechos. Então, vamos diretamente aos subsídios, onde ele trata da seguinte forma: que o tema obsessão, que nós estamos estudando atualmente, inclusive, quem ainda não viu, veja no nosso canal que temos o estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que é do estudo da mediunidade, e está sendo bem interessante, bem esclarecedor. Então, o tema obsessão, ele tem despertado uma grande atenção, por parte das pessoas comuns, de todos nós, meros mortais, porque essas pessoas que sofrem a obsessão, elas se encontram em todos os lugares, inclusive podem estar dentro da nossa casa, inclusive podem ser nós mesmos, inclusive podem ser pessoas de outras religiões, de outras crenças. Então, indiferentemente de quem seja a pessoa, ela pode sim estar passando por um processo obsessivo, desde que todos nós, temos as nossas provas, as nossas expiações, e que quando não estamos esclarecidos a respeito de uma possibilidade deste mal estar nos atingindo, então muito mais difícil fica o diagnóstico, digamos assim, a observação e a verificação, comprovação de que isso está acontecendo. E assim, muito mais difícil fica o tratamento, porque muitas vezes, se apenas se busca o tratamento físico, do ponto de vista médico, o ponto de vista espiritual não estaria sendo tratado, e assim esse mal acaba nos acometendo, épocas sim, épocas não, Então, por isso que é tão importante todo o contexto, tanto do ponto de vista espiritual como físico, para ocorrer um tratamento simultâneo, tudo um auxiliando ao outro. Então, obsidiados há desde que há encarnados na Terra, Tanto é que a gente vê que à época de Jesus já existia, muitos obsidiados, inclusive tem aquela passagem que nós vimos no roteiro anterior, do menino que o pai veio buscar ajuda porque dizia que o menino tinha dias que estava no fogo, dias que estava na água, e que os discípulos do Cristo tentaram, os apóstolos tentaram, fazer com que esse espírito fosse retirado e não conseguiram, e foi nisso que ele disse que lhes faltou fé, lhes faltou força, força moral, força magnetizadora também para que esse espírito fosse retirado. Mas aqui nós vamos ver, que o espiritismo como ciência, ele também abre novos horizontes para ver que algumas doenças mentais, que propriamente não são físicas, mas doenças espirituais que atingem o nosso corpo físico, Então, começando pelo espírito e chegando ao nosso perispírito, que acaba sendo o grande moldador do nosso corpo físico, então acaba sim nos atingindo fisicamente. Algumas pessoas são levadas, inclusive, à chamada loucura. Então, elucida a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração. Uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Aqui está falando como algo muito atual, mas se nós observarmos o próprio Bezerra de Menezes, que é considerado o Kardec brasileiro, ele começou como médico a observar
que algumas pessoas consideradas histéricas, digamos assim, elas nada mais eram do que obsidiadas. E pessoas consideradas loucas, inclusive internadas, ele observou que eram processos obsessivos. Também indico a leitura de um livro dele, que é muito interessante, que é A Loucura sob o Novo Prisma, de Dr. Bezerra de Menezes. Ele fala sobre essa correlação das chamadas doenças mentais com os processos obsessivos. Mas como fazer que tal causa seja admitida por aqueles que estão sempre dispostos a enviar ao hospício quem quer que tenha fraqueza de crer que temos uma alma e que está desempenhada e que esta desempenha um papel nas funções vitais. Ela sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos. Graças a Deus e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progresso entre os médicos do que se podia esperar. E tudo faz prever que, num futuro não muito remoto, a medicina saia finalmente da rotina materialista. Nós vemos que, infelizmente, ainda há, muitos médicos puramente materialistas e que, se você for falar alguma coisa relacionada, ao espírito, muitos não creem, Eles têm isso como pura metafísica, enfim, mas eles não aceitam. Mas, por outro lado, graças a Deus, temos sim já um considerável número de médicos espíritas, inclusive, tanto é que há as associações de médicos espíritas, e que com certeza eles conseguem, trazer uma visão muito mais integral do nosso ser, de ver que não somos apenas um corpo físico que adoece, mas temos sim um componente espiritual e que tem um grande papel influenciador na nossa saúde física, já que a grande maioria das doenças, elas começam pela nossa desarmonia perispiritual. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Isso é muito importante porque ele está mostrando a ordem, como vai ocorrendo. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade e abençoado o serviço evolutivo. Então, muitas dessas pessoas, inclusive com doenças mentais, muitas pessoas que são deficientes, elas já estão tendo, uma grande provação, está sendo uma expiação por ocorrências do passado, muitas, inclusive, vêm a esta reencarnação sendo fortemente perseguidas, pelos seus cúmplices ou por aqueles que foram suas vítimas no passado, e que esse tratamento, ele é ainda muito mais difícil, porque envolve um grande número de espíritos, envolve toda uma renovação íntima, desse encarnado, e que somente assim ele encontrará a paz, ele sendo a própria fonte de harmonia, ele se reequilibrando mentalmente para que ele possa realmente ter alguma paz. Da mesma forma, as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhes fornecem contingentes. Então, aqueles, que têm as ideias muito cristalizadas, que são extremamente sistemáticos, que são as ideias dele e acabou, ele não aceita a ideia de ninguém, e que começa, a sofrer, sim, uma fascinação, começa a perceber essas ideias que vêm de um espírito afim, e ele começa a abraçar essa ideia e a repeti-la de tal forma, que vira uma monoideia, a ponto desse processo de obsessão, levá-lo realmente à loucura. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, já que existe sim um gatilho físico,
uma fraqueza física, digamos assim, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser dos espíritos, como eu falei, em que com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Enfim, os assuntos podem ser os mais variados. Mania de limpeza exagerada, né? Que aquilo vira uma paranoia. Então, essa loucura, ela pode ter, né? Encontrar em nós essa predisposição, né? Então, é uma ideia que já está na nossa cabeça e que alguns espíritos desocupados ainda fazem questão, né, de fortalecê-la a tal ponto de conduzir-nos à loucura. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo passar a ser, né, a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Então, quando aquilo vira a nossa obsessão, né, a nossa ideia principal, a nossa fonte de pensamentos constante, então é bom se observar porque alguma coisa há errada. O doente mental por obsessão é alguém que de alguma forma entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade. Desarmonizado consigo mesmo, o doente identifica e acata sugestões perturbadoras de outras mentes igualmente doentes com as quais sintoniza. Então, aquelas pessoas, né, que querem ser extremamente moralistas, né, e que se tornam altamente intolerantes em nome da religião, né? Então, já é bom se observar porque ela pode estar sendo conduzida, sim, a um processo obsessivo, ao qual ela acredita que aquelas ideias que ela abraçou, né, de renovação íntima, ela diz, não, eu já estou renovada intimamente, já sou um ser superior, né? As minhas ideias já são totalmente dentro da moral, dentro da caridade, inclusive, e depois essas mesmas pessoas acabam se tornando tão pouco tolerantes, caridosas, indulgentes, porque elas acreditam que atingiram um grau de santidade, digamos assim, e depois essa obsessão, né, por uma conduta reta, justa, moral, acaba se tornando totalmente intolerante perante o próximo e até mesmo pouco caridoso, né? E aí, muitas vezes, ele não ajuda um obsidiado e acaba que quem é obsidiado é ele mesmo, né? O obsidiado está sendo ele mesmo. Então, essas questões são muito interessantes, porque nós podemos vê-las, sim, muito próximo a nós. Elas acabam fazendo até parte do nosso dia a dia. As enfermidades espirituais por obsessão produzem distúrbios ou lesões no corpo físico decorrentes de desarmonias psíquicas originadas das condições pessoais do enfermo, da influência da entidade espiritual ou por ação conjunta de ambos. Tem um livro de Joana de Ângeles que é maravilhoso como todos os outros, né? Mas aquele que se chama Autodescobrimento, uma busca interior. Ela, no início do livro, ela explica muito bem sobre como as desarmonias dos nossos pensamentos, das nossas ideias, eles acabam influenciando diretamente, inclusive, sobre o processo de multiplicação das nossas células, sobre como até o pH do nosso corpo, ele é modificado quando nós nos conduzimos por ideias maledicentes, né, o pH do nosso corpo se torna mais ácido. E eu disse, será que é por isso, né, que nós dizemos com pessoas que são muito, como é que eu vou dizer, muito amargas, né? A gente diz, fulano é muito azedo, né? São pessoas amargas, pessoas azedas.
Quem sabe não é, né, esse pH ácido do seu corpo, que já pela grande produção, né, de hormônios do estresse, né, como o cortisol, e essa modificação do pH do seu corpo a torna uma pessoa ácida, né, intolerante. Mas tudo isso acaba com que nós não percebemos que lá na frente pode acarretar em diversas consequências físicas que tiveram origem, sim, no nosso espírito. Então, ela esclarece muito bem nesse livro. Eu aqui estou falando muito, assim, superficialmente, mas ela esclarece muito bem isso no livro Autodescobrimento, uma busca interior. E outro livro também que ela esclarece, que tem uma linguagem um pouco mais difícil de compreender, O Ser Integral. Também Joana de Ângeles fala sobre isso. Podem ser consideradas como de baixa, média ou de alta gravidade, essas influências espirituais, né, essa obsessão, que nós já vimos isso em capítulos anteriores, as de baixa gravidade, que são as obsessões simples, mais fáceis de serem controladas. Elas surgem muitas vezes em momentos específicos da nossa vida, quando a gente passa por algum tipo de dificuldade, né, que são perdas afetivas, materiais, de uma doença física mesmo, que a gente fica, né, realmente mais suscetível, insucesso profissional, entre outros, aquilo que realmente vem a nos dar uma baixa, né, na nossa autoestima, e nos nossos pensamentos positivos, né, que a gente acaba se tornando um pouco mais pessimista. São situações em que as emoções afloram impetuosamente, gerando diferentes tipos de somatizações. As doenças espirituais de média gravidade, que aqui já seria a fascinação, ela pode se prolongar por anos a fio, já que é uma obsessão mais severa do que a simples, mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais grave. Se nós dermos, né, nutrição a esse processo. Então, se ele não for identificado a tempo, se ele não for tratado a tempo, pode sim se agravar. Se não ocorre a desejável assistência espiritual em benefício do necessitado, nessa fase da evolução da enfermidade, os doentes podem desenvolver comportamentos caracterizados, sobretudo, por manias e pelo isolamento social, porque, inclusive, essas manias fazem com que ele comece a não se sentir mais, né, uma pessoa sociável e de concordância com os outros, enfim, como que se o mundo inteiro estivesse errado e somente nós estivéssemos corretos. As ideias e os desejos do enfermo ficam girando dentro de um círculo vicioso, conduzindo à criação de formas de pensamento alimentadas pela vontade do próprio necessitado e pela dos espíritos desencarnados, que nada mais estão do que sintonizados nessa faixa de vibração. As enfermidades espirituais, classificadas como graves, que já viriam a ser subjugações, né? Ou seja, que é uma fascinação já bem mais agravada, que se prolongou, né, por anos a fio, e são encontradas em pessoas que revelam já perda temporária ou permanente da consciência. Então, já ela não tem mais vontade própria, ela está sendo já praticamente conduzida por essas outras mentes, né, aos quais essa pessoa se afinou. Então, a perda da consciência lenta ou repentina pode estar associada a uma causa fisiológica, no caso da velhice, ou alguma doença, né, alguma patologia que levou a alguma lesão cerebral, ou alguma doença bacteriológica ou viral, que muitas vezes pode atingir o cérebro e sim gerar distonias, só que é mais fácil, mais comum, digamos assim, de que tenha sido por um processo de subjugação espiritual. Nessa situação, o enfermo vive períodos de alheamento ou alienações mentais, alternados com outros de lucidez. Esses períodos são particularmente difíceis, pois a pessoa passa a viver numa realidade estranha e dolorosa, sobretudo quando o espírito enfermo vê-se associado a outras mentes enfermas, em processos de simbioses espirituais.
Então, nós até vemos, vocês podem até se perguntar, né, com relação ao mal de Alzheimer, que pode ter as duas, né, as duas vertentes, que a questão da causa da velhice, né, pessoas que mantiveram sua mente, seus pensamentos sempre com pouco exercício, né, de atitudes edificantes, de estudo, de exercício, né, mesmo mental. Eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou da área da psiquiatria, mas é apenas levando aqui por um olhar espírita, né, que pode também ter alguma, sim, influência espiritual para que em alguns momentos de alheamento desse indivíduo, ele esteja mesmo vendo perseguidores que ele não via, né, anteriormente, até mesmo porque quando é num grau de velhice mais avançada, às vezes a pessoa já está mais próxima do fim do que do início, então já começa a se visualizar algumas pessoas de outras épocas, né, da mesma forma que eles podem sim estar visualizando seus parentes, suas pessoas queridas, podem estar visualizando, né, alguns inimigos. Então, tudo, nada é totalmente fixo, né? Podem ter várias ocorrências, várias causas. Então, não é nada que nós batamos o martelo, a causa é esta, é puramente física, porque já o cérebro de um idoso já está totalmente desgastado, já é diferente, a química cerebral já é diferente, a física, né, a parte fisiológica cerebral já é diferente e não tem nenhum componente espiritual. A gente não pode dizer isso, né? Porque pode sim ter algum componente espiritual de influência, né? Já que também a pessoa teve uma vida inteira, né? Algumas pessoas a qual ela até se relacionou durante esta reencarnação podem estar, né, no além-túmulo já se apresentando, né, para essa pessoa. Então, 1000 causas podem existir. Então, a gente tem que ter, como espíritas, sim, essa visão integral do todo, né, que não sejamos como os materialistas que atribuem tudo puramente às causas físicas. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do nosso estudo de hoje. Ele foi apenas realmente um resumo do que vem a ser esse roteiro. Espero que vocês continuem acompanhando as nossas aulas aqui pelo nosso canal. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário com sugestões, com dicas para que nós melhoremos o nosso processo de aprendizado. E até a próxima. Tchau, tchau!